Será que a Singer Start 1306 costura malha? Essa é uma dúvida muito importante, porque uma máquina de costura precisa ser versátil. E como essa maquininha ela foi feita para iniciantes, a gente acaba se perguntando, será que ela aguenta mesmo? Comprei a malha mais grossa para testar na minha máquina. Além de ser um tecido flexível, é um tecido grosso, ou seja, é desafio em dose dupla para Start 1306. Quer saber se deu certo? Então fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Olá, o meu nome é Andy Pierina, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você gosta e acha importante esse tipo de conteúdo para iniciantes na costura, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Lembra de ativar o sininho para você saber dos vídeos novos. Para aproveitar esse teste, eu resolvi fazer um cachecol bem quentinho com um bolso, porque aqui onde eu moro, no inverno é bem frio e a gente acaba usando coisas bem quentinhas mesmo. Quando vocês visitarem Gramado, vocês vão ver que o frio aqui não é brincadeira. Aqui vai um convite até por sinal. Visitem a Serra Gaúcha que vocês vão gostar muito, tomar um chocolatinho quente, ficar ali no friozinho, só que bem quentinho. Rapidinho, se você tá procurando uma máquina de costura para você ou para dar de presente para alguém especial, eu deixei um link aqui embaixo que vai te ajudar na pesquisa de preços. Volta e meia tá mudando o preço, volta e meia tem uma promoçãozinha ou outra, então dá uma olhadinha porque pode ser seu dia de sorte. Vamos pro vídeo! Se me lembro bem, o nome desse tecido aqui é malha térmica, é o tecido usado para fazer blusas térmicas e calças térmicas bem quentinho mesmo. Para costurar tecidos elásticos, o correto é usar uma agulha própria para isso, que é a agulha ponta de ouro. Ou seja, é uma agulha que tem o biquinho em formato de bola. E quando falamos de tecidos mais grossos ou pesados, nós falamos também de agulhas com numeração mais alta, que é para poder aguentar, uma agulha um pouquinho mais grossa. Essa que eu estou usando aqui é a número 16 da família 2045, que é própria para malhas mesmo. Se você quiser saber mais sobre agulhas e sobre tipos de agulhas para tipos diferentes de tecidos, tem um vídeo aqui na descrição só sobre isso, acho que você vai gostar. Esse daqui é o nosso tecido que vamos fazer os nossos testes. Eu já fiz aqui alguns pontinhos, que é o ponto 3 pontinhos e o ponto zigue-zague maior de todos. Eles são muito bons mesmo. Aqui eu já coloquei o acabamento com o ponto zigue-zague também, um ponto zigue-zague maior. Olha só como ele é elástico, como ele é ótimo. Vamos fazer do outro lado e vamos terminar esse cachecolzinho aqui, que é para passar o inverno bem quentinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a tensão mais ou menos entre 4 e 5, que é uma tensão mediana, só que um pouquinho mais forte, porque esse daqui é um tecido um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado, mas não tão pesado quanto o jeans. Certifica que a sua agulha está bem do lado de cima. Vamos colocar aqui no ponto zigue-zague maior que tem e vamos começar a fazer o nosso arremate aqui do lado e depois a gente continua. Mas uma coisa bem importante é que com esses tecidos elásticos, você não pode ficar esticando ele para o lado de fora aqui e nem esticar para cá, você só tem que conduzir a costura. Nas bordas do tecido eu estou usando o ponto de acabamento zigue-zague, que é um ponto de acabamento para tecidos elásticos que tem na 1306. Vamos dar uma conferida aqui, ver se está indo tudo certo. Tá indo tudo ok. Aqui tá meio mal cortado, eu vou dar uma cortada melhor. Bom, vamos ver se eu consigo cortar sem precisar tirar o tecido. Eu tô gravando o processo inteiro na prática para vocês verem como que ficou realmente esses pontinhos para tecidos elásticos que tem na 1306. Vale lembrar que esse teste vale também para M1605 e para M1505 da Singer. Pronto! Está aqui o nosso arremate da costura, que dá pra gente fazer muito bem com o ponto zigue-zague que tem na Start 1306. Agora vamos fazer a outra borda. Vamos fazer uma borda igualzinha a essa daqui, para depois a gente fazer a dobra e os bolsos. Vamos fazer a dobra aqui. Vamos fazer primeiro o ponto zigue-zague, abaixa a agulha, abaixa o calcador. Agora vamos ao ponto 3 pontinhos. Se certifica sempre que a agulha está levantada, tá bom? Abaixa a agulha, abaixa o calcador. Aqui está o nosso pontinho do lado de cima e do lado das costas. Olha só que perfeição. Agora vamos fazer a borda disso daqui. Vamos fazer com 2 camadas e essa parte aqui, ó, vai ter 4 camadas de tecido. Aí depois, quando a gente dobrar assim para fazer o bolso, vai ficar com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 camadas de tecido. Abaixa a agulha, abaixa o calcador. Vamos fazer alguns pontos manualmente porque é uma parte um pouco mais grossa.
será que prendeu ali embaixo? Vamos ver o que aconteceu. Não era nada, só tinha enganchado um pouquinho ali embaixo. Vamos continuar. Vou fazer um pouquinho mais pro meio aqui para não correr o risco de eu ir para fora. Começando um pouquinho antes. Quando a gente erra, a gente começa um pouquinho antes. Isso daqui a gente corta. Eu notei que o ponto 3 pontinhos é bem melhor para unir tecidos elásticos do que o ponto zigue-zague. Só que ele também é bem mais difícil de desmanchar caso você precise. Até que tá ficando ok. Eu tô dando umas entortadas ali, mas é isso. Vou melhorar. Ops, acabou a nossa linha, eu não acredito. Mais uma dica é você usar a linha 100% poliéster em cima, na máquina, e embaixo na bobina. Ou então, embaixo você pode usar a linha de overlock também, dizem que é mais recomendado. Essa linha aqui não tem especificação do que ela é feita, mas como ficou bem firme, eu acho que ela é 100% poliéster sim. Acabei de colocar uma linha branca e a gente vai continuar com uma linha branca. Uma pena que a nossa linha douradinha aqui acabou. Linha branca por quê? Porque assim a gente consegue ver os pontinhos, né? Baixa o calcador e vamos continuar. Eu pretendo trazer aqui no canal também um vídeo falando sobre as malhas fininhas e mostrando também tudo, costurando junto com vocês na prática e usando uma agulha mais fininha também da família 2045. E também quero trazer os tipos de calcadores que vocês podem usar na sua máquina para malhas. Por exemplo, tem alguns tipos de calcadores que são próprios para costurar malha mesmo, para colocar viés. Eu vou trazer aqui no canal para vocês, mostrar tudo direitinho. Aqui é uma parte um pouco mais complicada da costura, então a gente vai um pouquinho mais devagar. Pronto, levanta o calcador, puxa, pronto. Aqui está o pontinho, olha ali que maravilha. E é um tecido bem grosso, olha só como ele é elástico, ó. Agora eu vou fazer o outro lado, também no ponto 3 pontinhos. Eu mudei a posição aqui do tecido porque o correto para se costurar é sempre com o tecido do lado de lá e não do lado de cá. Eu estava fazendo errado, eu tinha me esquecido disso. Vamos continuar. Nossa, a linha desengatou ali atrás e eu nem vi. É porque acabou a bobina. Vamos encher a bobina de novo. Dessa vez vamos ter que colocar a linha branca na bobina, ou preta. Ó, ver se tá indo do lado certinho. Engata aqui, puxa para não cair, encaixa, ver se tá firme e puxa ela para cima. Pronto. O motivo de eu trazer esse tecido elástico mais grossinho aqui para costurar junto com vocês é que eu queria testar a máquina no limite que ela conseguiria fazer. Aqui eu estou usando o pezinho comum que vem junto com a máquina, ou seja, o calcador de uso geral. Um calcador próprio para costurar a malha com certeza ficaria melhor. A malha foi lá para dentro de novo. Olha só, mas que coisa séria. Deve de ter algum truque para isso não acontecer. Vamos continuar da onde a gente parou. Pronto, terminamos essa parte aqui, essa parte da borda. Agora nós vamos dobrar para fazer os bolsinhos. Olha só como a linha preta é imperceptível. Ela fica invisível. Só que do outro lado tá ali, tá branquinho. É porque eu não tenho muitas linhas aqui, né? Então eu tenho que usar as que eu tenho. Vamos agora costurar aqui os bolsos. Acho que esse daqui eu vou colocar no ponto zigue-zague mesmo, que não precisa ser tão firme, sei lá. Eu notei que o tecido ficou um pouquinho puxadinho nas beiradas. Vou pesquisar bastante e vou trazer a solução aqui no canal para vocês. São muitas possibilidades para se costurar tecidos de malha. Dá para fazer vários tipos de roupas e acessórios até. Eu tenho pesquisado também sobre agulhas duplas, inclusive da família 2045 próprias para malha. Dá para fazer um acabamento bem bonito usando agulha dupla, usando calcador de viés ou até mesmo um aparelhinho de viés também. Um lado está pronto, vamos agora ao outro. Prontinho! E aqui está os dois lados dos bolsos e tá pronto! Se assim Gel Start costura a malha, e essa daqui é uma malha grossa, se costura! Costura lindamente! Então, está respondida a pergunta de vocês.
O que acharam da performance da nossa maquininha Singer Start? Costurou lindamente, né? E você, já costurou malha na Start 1306 também? Tem dicas? Comente aqui embaixo a sua experiência. Vale também para quem costurou com a M1605 e com a M1505, ok? Lembrando que se você já decidiu comprar uma máquina de costura e quer me ajudar a deixar esse canal cada vez mais completo sobre costura também, compre com um dos meus links, está aqui embaixo na descrição. Tem outros vídeos que também podem te interessar, por exemplo, um vídeo completão sobre tudo que você precisa saber sobre a Singer Start 306, que também vale para a M1605 e para a M1505 também. Costurando jeans com a Singer Start 1306, será que ela aguentou? Mais dicas bem legais para você costurar jeans e esse tipo de tecido mais grosso. E um vídeo mostrando todos os pontos da Start 1306. Acho que vocês vão gostar. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo ou me chame lá no Instagram, que é @andpierina. Vou fazer o possível para te ajudar. Muita gente tinha essa dúvida, agora já esclareceu tudo. Mostra para uma amiga que também não sabe se a Singer Start vale a pena. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas!